noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja derramada na sua vida neste momento, nesta noite. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convocar você a nos juntar a nós que estamos aqui para celebrarmos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz na nossa vida e agradecendo a Ele por todo o cuidado que Ele tem para conosco. Vamos iniciar orando, apresentando tudo que vai ser feito aqui, que glorifica o nome do Senhor. E que mais uma vez o Espírito Santo de Deus ministre as nossas vidas, nos abençoe nesta noite. É o que nós vamos pedir a Ele agora. Oremos juntos. Pai querido, nós queremos Te louvar e Te engrandecer, Senhor, por Tua tão grande graça e misericórdia e amor para conosco. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa para Te adorar, para render a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Tão somente nos guarda nesse lugar, Senhor, e nos proporciona um momento, Senhor, de alimento espiritual, de iluminação das nossas mentes, Senhor, de aquecimento do nosso coração. Ó Deus, que nós possamos ser enriquecidos graciosamente por Ti nesta noite mais uma vez. A cada um de nós que estamos aqui, Senhor, e aqueles que nos acompanham pela internet, que nós sejamos ricamente abençoados nesse momento mais uma vez. Te pedimos isso no nome precioso de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo de número 23, um dos salmos talvez mais conhecidos de todo o livro e um salmo belíssimo. E certamente as palavras desse salmo vêm trazer conforto, consolo e direção para os nossos corações nesses dias tão difíceis pelos quais nós passamos. Salmo 23 são apenas 6 versículos. Ouça atentamente a palavra de Deus que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E o verso 6 diz o seguinte: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, alguns estudiosos da Escritura interpretam que o sentido do verso 1 deste Salmo 23 na verdade, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Muito mais importante do que as coisas que suprem as nossas necessidades é a presença de Deus. E ora, quando nós, por meio da Escritura, vemos essa verdade revelada de que se Deus está conosco, nada nos faltará. Isso nos traz consolo. Então, que muito mais do que a provisão diária e coisas que nos sustentam, que são boas e desejáveis, que nós tenhamos essa declaração em nossos corações: o Senhor é o meu pastor, por isso dele não terei falta, e por isso nada me faltará. Essa é a palavra de Deus que traz consolo ao meu e ao seu coração nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse espírito de adoração, de gratidão, vamos louvar ao Senhor e render a Ele o nosso cântico, que dos nossos lábios fluam tão somente palavras de adoração. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, que esse momento, você na sua casa, Deus possa falar com você profundamente, através desses louvores que nós vamos entoar para o Senhor. Adore, fique à vontade. Adore ao Senhor junto conosco.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora meditar, queridos, na palavra de Deus. Queria convidar você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, Senhor, para meditarmos nas verdades nela contidas. E aqui, Senhor, o texto sagrado está diante de nós, aberto, e que possamos mergulhar nele para encontrar, Senhor, a riqueza das Tuas verdades para os nossos corações e mentes nesta noite. Ó Deus, revela-te a nós poderosamente através da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo opere, Senhor, de maneira gloriosa em nós, por meio da Tua santa palavra. Que o Teu Filho Jesus seja glorificado em nós, e Tu também, Senhor, nesta noite, na nossa vida, para o Teu louvor. É isso que nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 15 de Lucas é marcante, porque Lucas 15 registra 3 belíssimas e importantes parábolas. São elas: a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida ou dracma perdida e a conhecidíssima parábola do filho perdido ou do filho pródigo, que quer dizer gastador, esbanjador. Agora, eu queria pensar com você o seguinte: quantas parábolas nós temos nesse capítulo? Será que são 3? Apesar de serem 3 relatos, se você olhar atentamente o texto, e no verso que eu li, no verso 3, vemos que é apenas uma parábola. No verso 3, diz o seguinte: Então Jesus lhes contou esta parábola, e não estas parábolas. Agora, não é que dizer 3 parábolas em Lucas 15 seja errado. Não, não é isso. A questão é o seguinte, que nós temos que entender que foram 3 parábolas ou 3 relatos, mas o ensino de Jesus é apenas um. O foco principal de Jesus é apenas um. Então, se nós olharmos a parábola do filho pródigo e não percebermos a mesma verdade na da ovelha perdida, então nós estamos interpretando errado, né, este capítulo 15. Então, a pergunta é: qual o foco? O que é que Jesus quis dizer ou quis ensinar primordialmente nesses 3 relatos ou nessas 3 parábolas? E aí a pergunta é: será que o foco de Jesus está na ovelha, na moeda e no filho? Ou será que o foco de Jesus é no pastor, na mulher e no pai? Porque esses são os elementos ou os personagens centrais das 3 parábolas. E temos que perceber o contexto imediato, irmãos, quando Jesus pronunciou essas 3 parábolas. Perceba o verso 1 e o verso 2. Vamos ler novamente. O texto diz que se aproximavam de Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. E aí chegaram os fariseus e os escribas e murmuraram, criticando Jesus, dizendo: Este recebe e come com pecadores, ou com eles. E aí Jesus, em resposta, começa a falar essas parábolas. Antes de responder à crítica, perceba que Jesus não diz, ele vai dizer aqui no capítulo 15, o motivo pelo qual ele sentava na mesa com pecadores e publicanos para comer. Mas antes de responder, Jesus conta uma história. Jesus conta ilustrações para mostrar o porquê ele estava fazendo o que estava fazendo. E não precisamos pesquisar muito para perceber no próprio texto, ao final de cada um dos 3 relatos ou das 3 parábolas, o que é que Jesus disse a eles como motivo. Se você olhar o verso 7 do capítulo 15, Jesus diz assim: Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No verso 10 do capítulo 15, Jesus diz: Eu afirmo a vocês
que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E no verso 32 do capítulo 15, diz: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus responde à crítica daqueles fariseus e escribas. Portanto, a pergunta é: qual é o tema central do capítulo 15? E quando nós paramos para pensar nessas histórias, eu, pensando nelas, me lembrei de um filme que foi lançado em 1987. O nome do filme é Só Resta a Esperança, do diretor David Green. E a história é emblemática, porque a história do filme, que é baseado em fatos reais deste drama, conta a história de um homem chamado Elmer Jackson. O tempo em que se passa a história é nos anos 30, no estado da Califórnia, numa pequena cidade do estado da Califórnia, estado norte-americano. Elmer Jackson é um carpinteiro. E ele tem uma família muito bonita, uma esposa e 4 filhos, homens. Mas ele passa por uma situação devastadora. A esposa dele é acometida por enfermidade e morre. E Elmer tenta, de todas as formas, sustentar aqueles 4 filhos, mas os tempos, como aqueles mais conectados com a história sabem, a crise de 29 abalou economicamente os Estados Unidos, e os anos 30 não foram anos fáceis. E Elmer tentava, de todas as formas, sustentar aqueles 4 filhos sem a sua esposa. Mas, depois de algumas situações complicadas, o governo decide retirar os meninos do pai. E acaba separando os meninos em lugares diferentes. Mas Elmer, ele fica decidido a recuperar os seus meninos. Ele tenta se recompor na vida, ele casa-se novamente. E o filme é justamente essa busca de Elmer atrás dos seus filhos que estão separados. E ele vai recuperando um a um. E a última cena do filme é tocante, porque o filho mais velho, que é o último a ser recuperado pelo pai, o encontro do pai com o filho é a última cena do filme. E aquele garoto sai do carro do homem que havia descoberto que Elmer havia perdido seus filhos. E aí aquele filho sai do carro e o pai sai da casa. E tamanha a comoção que quando Elmer o vê na porta da casa, ele sai correndo para abraçar seu filho. E ali eles choram e o filme acaba. E pensando nessa história, é exatamente esse filme, Só Resta a Esperança, que conta a história de Elmer Jackson, e essas parábolas aqui, na verdade, comunicam uma mesma coisa. O sentido das histórias contadas por Jesus era um só. Qual é o sentido, o tema central de Lucas 15? O tema é esse: o Deus que ama e busca pecadores. Muito mais do que olharmos para a ovelha, para a moeda, para o filho pródigo, como muitos fazem. Eu me recordo que uma vez eu preguei um sermão e a gente se concentra muitas vezes no filho pródigo, na ovelha. Mas, na verdade, irmãos, o tema central de Lucas 15 é esse: o Deus que ama e busca pecadores. E aí nós vamos olhar a progressão do capítulo 15 para entender isso melhor. E nós podemos dividir o capítulo 15 em 4 partes. A primeira parte é quando Jesus é criticado, que é os versículos que nós já lemos. Os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: este homem come com pecadores, senta na mesa com eles, que coisa absurda. Os fariseus e os escribas eram um grupo de judeus muito sectários em relação a algumas pessoas. Os pecadores eram desprezados pelos fariseus, porque os fariseus se julgavam como pessoas muito santas. Eles, quando iam comer, lavavam as mãos e haviam toda uma preocupação para que eles não se contaminassem com as coisas. Então, olhavam para os pecadores e desprezavam eles. E os publicanos, muito mais, eles eram muito mal vistos pelos fariseus. Por quê? Porque os publicanos, eles eram os responsáveis por cobrar os impostos dos judeus a serviço do Império Romano. Então, muitas vezes, esses publicanos cobravam o que Roma estava pedindo, mas colocavam um pouco mais para
como uma recompensa pelo seu serviço. E isso era até aceitável. Esse era o acordo com Roma, mas muitas vezes eles pediam muito mais do que era necessário, e extorquiam as pessoas e tiravam dinheiro das pessoas. Então os publicanos eram muito mal vistos pelos fariseus. Mas, curiosamente, esses rejeitados, né, que se sentiam distantes ou eram desprezados por esses mestres judeus, eles se sentiam atraídos por Jesus. E Jesus era um mestre judeu, assim como os escribas, como os fariseus. Jesus ensinava, mas era a situação oposta. Os pecadores e publicanos estavam distantes dos fariseus e dos escribas. Mas de Jesus, eles buscavam Jesus. Onde Jesus estava, eles iam para ouvir. E, por causa disso, os fariseus e escribas começaram a criticar Jesus, por conta da atitude deles. E as pessoas, naqueles dias, os judeus, eles tinham um certo medo dos escribas e fariseus. Nós podemos citar o conhecido texto do milagre em que Jesus cura um cego de nascença. E aí, Jesus sai da presença dele e depois vão perguntar ao cego, porque era sábado, e aí ele está no templo e os judeus perguntam, olha, quem foi que te curou? Ele fez, eu não sei. E aí chamaram o pai e a mãe daquele jovem e disseram assim, quem foi que curou ele? Eu não sei, pergunta a ele. E havia toda aquela discussão e a preocupação, porque Jesus fez uma coisa que deixou aqueles fariseus muito chateados, porque era sábado. E aí os pais, diz o texto, num dos evangelhos, que os pais disseram assim, ó, pergunta a ele aí, ele é nosso filho, mas ele sabe o que aconteceu. E o texto diz que eles temeram os judeus, porque os judeus já haviam especificado que quem falasse ou confessasse o nome de Jesus seria expulso da sinagoga. Mas Jesus, ao contrário, ele atraía as pessoas. Jesus não colocava medo, como os fariseus e os escribas. Jesus, ele tinha uma personalidade, uma forma de tratar as pessoas que atraía as pessoas. E não somente isso, Jesus tinha uma autoridade que ninguém tinha. Num dos evangelhos também está escrito que as pessoas olhavam para o ensino de Jesus e diziam assim, esse homem é diferente. Porque ele não ensina como os mestres da lei. Ele ensina como quem tem autoridade. Porque os mestres ensinando parecia mais uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Os mestres iam ensinar e diziam, não, segundo o mestre tal, nós temos que fazer isso, segundo o mestre tal, parece um artigo científico, cheio de citações, mas Jesus não fazia assim. Jesus dizia, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, façam assim. E Jesus evocava para ele uma autoridade que ninguém tinha por prática evocar. E isso atraía as pessoas. Portanto, Jesus é criticado pelas suas ações, pelo fato de sentar e comer com pecadores. E aí Jesus vai responder àquela crítica e ele começa contando a parábola da ovelha perdida, e a segunda parte do capítulo 15. Ou melhor, a parábola do pastor. Vejamos, verso 4 ao verso 7. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus conta a parábola no intuito de mostrar o engano daqueles homens. Perceba que quando Jesus começa, ele lança uma pergunta àqueles homens. Jesus diz assim no verso 4, qual de vocês, se acontecer isso, não faz assim? Jesus está dizendo assim, olha, vocês, se estivessem no lugar desse pastor aqui, iriam agir exatamente assim. Se um se perder, vai lá e busca. É o natural. E perceba que, proporcionalmente, há bem mais ovelhas com o pastor do que a que se perdeu. Porque o texto diz que, na ilustração de Jesus, uma se perdeu, mas 99 ficaram com o pastor. Ou seja, apenas 1% do rebanho havia se perdido. Mas aquela ovelha é tão preciosa para aquele pastor, que ele sai em busca delas. E perceba que no texto diz que as 99 não ficam no curral, ficam no deserto, porque estão lá. Ele sai, deixa as 99 e vai em busca. E o texto diz que ele não para até encontrá-la.
E quando finalmente consegue, ele tem o cuidado de levá-la de volta. O modo como Jesus descreve esse pastor trazendo a ovelha é muito comum naqueles dias de Jesus, porque o pastor tinha por costume pegar a ovelha quando ia carregar, pegar o estômago da ovelha, colocar contra a sua nuca e pegar as patas atadas pela parte da frente. E Jesus descreve exatamente essa imagem. O pastor, quando encontra a ovelha perdida, coloca nos seus ombros, a segura e a leva de volta para casa. E que coisa, aqueles homens estavam fazendo exatamente o contrário. Eles estavam se distanciando das pessoas, mas eles não perceberam que no Antigo Testamento já tinha promessas sobre isso. Quando a gente olha o Salmo que a gente leu, o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Eles não perceberam isso. O profeta Ezequiel, sendo boca de Deus, no capítulo 34, ele diz: eu mesmo, Deus dizendo, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Diz o Senhor Deus. E Deus diz assim: buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Esse é Deus falando. E não pense aqui, né? Deus no Antigo Testamento era um Deus de ira, um Deus de recompensar com ira o pecado. E Deus no Novo Testamento é um Deus de amor. Isso é a maior falácia do mundo. Deus se revela como justo, como cheio de uma santa ira no Antigo Testamento, mas também é um Deus de amor. Como está aqui no profeta Ezequiel, no meio do Antigo Testamento, Deus dizendo: eu vou cuidar das feridas, eu vou tratar as doentes. E a alegria daquele pastor é tão grande que ele não se contenta em celebrar sozinho. Quando ele volta para casa, ele chama os vizinhos e os amigos para dizer: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados, a reação de Deus é exatamente a mesma. Quando um pecador olha para si e se arrepende dos seus próprios pecados, a reação é a mesma. A imagem que Jesus imprime na mente daqueles homens, de um pastor que celebra e se alegra quando encontrou a sua ovelha perdida, é a mesma. Deus se alegra, é isso que Jesus fala aqui no final, no verso 7. Há muita alegria em Deus porque um pecador se arrependeu dos seus pecados. Mas a pergunta fica: quem são as 99 que ficaram? Muito se discute aqui quem são as 99. Uns dizem que são os anjos, outros dizem que são os cristãos que já foram salvos. Mas pelo contexto, irmãos, nós temos que concluir que os 99 são os fariseus e os escribas. Ou, nas palavras de Jesus, porque ele diz assim, que Deus se alegra mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que tem muitas pessoas que olham para si e acham que não precisam se arrepender, como aqueles fariseus e escribas. Eles olhavam para si e diziam assim: não, eu já sou perfeito. Esses pecadores e publicanos aí, esses é que são miseráveis. Nós somos, não precisamos de nenhum remédio. Nós estamos saudáveis. Eles é que estão doentes, eles que se resolvam. Não é? As 99 que não precisam de arrependimento são aqueles que pensam que não precisam de nada além de si mesmos. E o ensino de Jesus para aqueles homens é este: vocês deveriam fazer a mesma coisa que Deus faz. Vocês deviam sentar na mesa como eu estou sentando com os pecadores, para celebrar, porque eles estão vindo à presença de Deus arrependidos. Mas Jesus prossegue, e ele conta mais uma ilustração. Se ele parasse aqui, a lição já estava dada, mas ele prossegue. E diz, a partir do verso 8, nós vamos ver a terceira parte do capítulo 15. A parábola da moeda perdida, ou melhor, a parábola da mulher. Diz assim o verso 8. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria, Jesus diz, existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A moeda citada aqui, a dracma romana,
era o salário de um dia de trabalho de uma pessoa. Era o que a pessoa ganhava quando trabalhava durante um dia. E, muito provavelmente, isso os estudiosos concluem, muito provavelmente, aquela mulher fez um cordão e colocou as 10 dracmas no seu pescoço. É muito provável que isso tivesse acontecido na ilustração de Jesus, na parábola. E, de repente, um nó daquele cordão se solta e as dracmas caem no chão e ela consegue recuperar 9 e uma não. Agora, quando nós lemos essa passagem, temos que entender como era a casa que Jesus estava descrevendo. Porque, na época de Jesus, uma pessoa pobre, como aquela mulher certamente era uma casa pequena e era uma casa que quase sempre não tinha janelas. Ou quando tinha, eram janelas muito pequenas. Ou seja, a casa era escura. Além disso, o piso não era um revestimento cerâmico. O piso da casa, o chão da casa, era um piso de terra. Então, quando nós imaginamos a cena, uma moeda se perdeu. O que é que a mulher faz? Ela precisa pegar uma lamparina, porque a casa é escura, e ela precisa varrer. Por quê? Porque a moeda cai no meio da terra e fica difícil de encontrar. Então tem que ir cavando, olhando, varrendo, até encontrar aquela dracma ou moeda perdida. E quando eu estava lendo essa parábola da mulher ou da moeda perdida, eu lembrei de algo que eu vivi recentemente. Esse ano, tivemos a oportunidade de estar num retiro, numa igreja, e estávamos numa quadra lá de vôlei, jogando de areia, e de repente um irmão lá, uma pessoa lá que estava lá no retiro, foi fazer uma jogada lá, e ele, quando caiu no chão, disse assim: para todo mundo, a minha aliança caiu da minha mão. E era por volta de 5h30, e o jogo estava muito bom, mas estava na hora de encerrar. E na hora todo mundo parou assim, porque ele nem tinha noção onde tinha caído aquela aliança. E, de repente, todo mundo se envolveu na busca, e foi uma coisa interessante, porque começou a escurecer, aí todo mundo começou a pegar celular, e, de repente, teve uma irmã que começou a orar: Senhor, faz com que essa aliança apareça. E, de repente, tinha 10 jogando, mas começou a juntar gente para buscar a aliança, e, de repente, tinha 30 pessoas na quadra buscando aquela aliança, na quadra de areia. E, depois de uns 40 minutos, já escuro, já encontrou aquela aliança. Aí foi uma festa. Não só do esposo, que tinha perdido a aliança, mas de todo mundo. Foi interessante demais. Todo mundo: que beleza, que bênção. É a mesma coisa. A mulher, quando encontra, ela celebra, porque ela diz assim: eu achei a dracma perdida. E é possível imaginar aquela mulher falando com as suas amigas, contando todos os detalhes, como caiu, e que ela pegou a lamparina e foi procurar e encontrou. E o ensino se repete. Jesus, ao final dessa ilustração, ele diz, no finalzinho do verso 10, eu afirmo a vocês, disse Jesus, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mesma alegria de uma mulher que encontra uma moeda, ou de um marido que encontra a aliança que se perdeu, é a mesma. E Jesus, ele está dizendo... Jesus cita os anjos que estão diante de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, se Deus, que tem os anjos diante dele, quando um pecador se arrepende, se alegra, por que vocês não fazem o mesmo? Se Deus, que é tão grandioso, tão majestoso, cheio de glória, anjos o servem, ele se alegra, o coração dele se alegra quando um pecador se arrepende, e vocês não fazem o mesmo. E podemos pensar em 4 atitudes em relação aos perdidos. Alguém pode odiar o perdido, alguém pode considerá-lo com indiferença, alguém pode recebê-lo quando vem até você, e alguém pode ir buscá-lo. Aqueles fariseus e escribas, talvez alguns odiassem os perdidos. Talvez um fariseu olhasse para um publicano e odiasse com todas as suas forças aquela pessoa. Talvez eles fossem indiferentes. Olhavam assim: não vou, para que eu vou me relacionar com essa pessoa? Para mim ela é uma estranha. Mas Jesus foi censurado por aqueles fariseus, porque ele recebia os publicanos e comia com eles. Mas, por meio das parábolas, Jesus diz que Deus faz mais. Deus não somente recebe, Deus vai em busca. Deus não fica somente aqui esperando para receber quem vem até Ele. Deus vai em busca do perdido, vai em busca do pecador.
Jesus está aqui, entre os que recebem e os que buscam. E nós e aqueles fariseus deviam ser da mesma forma. Mas Jesus continua e conta mais uma e última parábola, para ensinar a mesma coisa. E essa é uma parábola mais longa, cheia de vivacidade, cheia de vida, e talvez a das três é a parábola mais conhecida, e só Lucas registra ela. No verso 11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de consumir tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. O relato é muito conhecido, queridos, e a imagem que Jesus imprime aqui na mente daqueles homens, daquelas pessoas, mostram as atitudes terríveis de um jovem rapaz. Porque ele fez algumas coisas que são assim, admiráveis, no sentido negativo. Primeiro, ele pediu algo que só deveria ser recebido depois que o pai morresse. A gente vive isso hoje, né? Os pais morrem e deixam herança para seus filhos, mas a herança só é entregue ou dividida entre os filhos depois que o pai ou a mãe morrem, ou depois que os pais morrem. Então, em outras palavras, o que aquele filho disse aqui foi chegar para o pai e dizer assim: pai, o senhor está morto para mim. Dá-me a minha herança, porque é como se o senhor estivesse morto. Em outras palavras, foi isso que aquele filho disse ao pai quando pediu a herança. Imagine um filho chega para um pai hoje: pai, vende a casa e pega um pedaço e me dá que eu quero a minha herança porque eu vou viver minha vida. Hoje em dia é uma coisa absurda alguém fazer uma coisa dessa, mas ele fez. E depois que pegou as riquezas, ele foi igualmente desafeiçoado da sua família, porque o texto diz que ele partiu para uma terra distante. Além de fazer o que tinha feito, ele parte para o mais longe possível, em total desconsideração à sua família. É como se dissesse assim: eu vou-me embora e não quero nunca mais ver vocês. Né? E depois que ele partiu, ele chegou no seu destino, e Jesus disse que aquele jovem gastou tudo de forma desordenada. Ele não foi para outro lugar para fazer a vida dele. Ele não foi fazer empreendimentos. Não, ele chegou lá e começou a gastar. E a riqueza, que era muita, começou a se acabar e, de repente, não tinha mais nada. E ele começou a passar fome. E, de repente, diz o texto que ele para assim e diz: tem muita gente trabalhando na casa do meu pai, e na mesa deles tem muito pão. E eu, que sou filho, estou aqui morrendo de fome. Quando Jesus descreve a situação daquele jovem, para nós pode não ter muito impacto, mas para aqueles fariseus e publicanos, o impacto foi tremendo. Sabe por quê? Porque na cabeça do judeu, cuidar de porcos era a atividade mais humilhante que alguém poderia fazer. No Antigo Testamento, Jesus, lá na lei mosaica, instituiu alguns alimentos que não deveriam ser comidos. E com isso, Deus estava querendo ensinar o princípio da santidade. Isso é a revelação progressiva de Deus. E um dos animais que não poderiam ser comidos pelo judeu eram os porcos. Os porcos eram considerados imundos cerimonialmente. E cuidar de porcos era uma coisa assim humilhante. Então, quando Jesus disse que aquele jovem saiu da casa do pai e aí gastou tudo, foi pedir emprego e alguém colocou ele para cuidar de porcos e ele passava fome e ele queria comer o que os porcos comiam, quando aqueles fariseus escutaram aquela história, disseram assim: esse jovem está acabado.
O fundo do poço chegou. Não tem como piorar esse negócio. Foi o que veio na mente daquelas pessoas, porque a situação do jovem era totalmente desesperançosa. Ele estava literalmente no fundo do poço, passando fome. E ele sente o desejo de voltar para casa. A questão não era o desejo de voltar para casa. Mas a pergunta, certamente, na cabeça dos ouvintes que começaram e que ouviram aquela parábola, estavam ouvindo, ele vai voltar para casa e como é que o pai vai agir? Como um pai agiria se passasse pela mesma coisa que esse pai passou? Olha, o senhor para mim está morto, me dê a herança aí que eu vou embora. Sai para onde? Não, eu vou para um lugar que o senhor não vai nem ouvir falar no meu nome. Tchau. Como um pai receberia um filho que agisse assim com um pai? Essa é a questão, né? E muitas vezes as pessoas, elas fazem resoluções piedosas, desejam fazer coisas agradáveis diante de Deus, mas muitas vezes não cumprem. Mas não foi assim com esse jovem, porque esse jovem desejou voltar para casa, mas a partir do verso 20, diz o seguinte: e, arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, o pai, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Certamente aquele pai nunca perdeu o interesse por seu filho. Jesus não diz, mas talvez num dia ou em outro ele ia para o alpendre da casa e olhava para o horizonte, pensando que um dia seu filho pudesse aparecer. Talvez ele fez isso algumas vezes, ou várias vezes. E chega um dia em que o jovem aparece no horizonte. E o texto diz que o pai vê o filho quando ele está bem longe. E certamente as condições dele não eram as melhores condições, porque ele estava sem dinheiro, a viagem era longa e ele estava passando fome. Ele certamente estava fraco, magro, fedido, sujo e maltrapilho. E ele vinha, talvez, cambaleando o horizonte à frente. E interessante nós percebermos porque Jesus, na primeira e na segunda parábola, ele ensinou a verdade de que Deus busca os pecadores. Perceba que nessa parábola o pai não foi atrás do filho, como no caso do pastor e da mulher. Mas o que é que Jesus queria ensinar aqui? Agora, Jesus queria mostrar o amor incondicional de Deus pelos pecadores. Ao ver de longe o seu filho, aquele pai tem 4 atitudes. Ele primeiro se compadece, ele olha para o seu filho e ele se entristece pela condição terrível que ele se encontra. Mas ele não só se compadece, o texto diz que ele sai correndo, ele abraça o filho e ele beija o filho. Na época de Jesus, uma pessoa adulta, uma pessoa anciã, era incoerente correr. Um homem adulto, maduro, não corria, ele sempre andava. Mas o pai não quis saber. O pai saiu correndo, ele não foi andando. E quando ele chegou lá, ele não se importou com a situação maltrapilha do filho. Ele o abraçou e o beijou. Ali, naquela hora, antes do filho falar qualquer coisa, o pai já o havia perdoado. Porque ele voltava para casa arrependido, certamente. E o filho nem teve a oportunidade de dizer o que pensou. Lembra do texto, quando ele estava lá na terra distante? Ele pensou o quê? Eu vou voltar e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Mas ele não teve nem a oportunidade de terminar o que ele tinha pensado em dizer. Porque quando o filho disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai interrompeu e disse: ei, traga a melhor roupa, traga um anel e as sandálias e mate o bezerro, porque a gente vai começar a festa agora. Que coisa maravilhosa. As vestes significavam uma pessoa importante.
O pai estava dizendo, chegou uma pessoa importante, veste diferenciada. O anel simbolizava autoridade e as sandálias apontavam para o homem livre, porque escravo não andava de sandália, homem livre andava de sandália naquela época. E o bezerro cevado, gordo, era reservado para uma ocasião especial, uma celebração. Nada mais apropriado do que este momento. Mas depois o texto prossegue e Jesus fala algo que é necessário. Ele precisava terminar o tratamento com aqueles fariseus e publicanos, fariseus e escribas. E a partir do verso 25, ele diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar na casa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento teu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O irmão mais velho está profundamente contrariado com aquela situação. E ele exagera em algumas coisas. E diz algumas palavras que mostram o sentimento que ele tinha estando na casa do pai. Ele diz: eu estive trabalhando como um escravo, porque o sentido aqui de servo é escravo. Ele disse assim: eu trabalho feito um escravo aqui. Será que essas palavras mostram alguém que está satisfeito em servir na sua casa ou ao seu pai? Para ele, servir o pai era um fardo, era uma coisa penosa. Ele diz: nunca desobedeci tuas ordens, uma sequer. Tudo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Isso mostra que havia no coração dele uma justiça própria. Ele olhava para si e dizia assim: eu sou o cara, eu sou o bom, porque aqui eu sou o perfeito. Nunca transgredi um mandamento seu, cheio de justiça própria. E ainda por cima, ele desconsiderou o seu irmão, porque quando ele falou com o pai, ele não disse: esse meu irmão veio, gastou tudo e voltou, o senhor celebra. Ele disse assim: este teu filho fez isso, isso e isso, e o senhor está festejando. Mas o pai, curiosamente, quando responde aquele irmão mais velho, ele diz: meu filho, este teu irmão estava morto e reviveu. O filho mais velho e os 99 justos que não necessitam de arrependimento representam aqueles fariseus e escribas que olhavam para si e diziam: este come com pecadores e publicanos, isso é inconveniente. Mas nós não, nós somos perfeitos, nós não precisamos de ninguém, nós a nós mesmos nos bastamos. Portanto, irmãos, eu quero finalizar fazendo com que olhemos 5 coisas nesses textos. Primeira coisa é olhar para os fariseus. Não devemos ser como eles. Eles desconsideravam e desprezavam os pecadores, mas nós não devemos ser assim. Mas, além de olhar para os fariseus, nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus deu uma lição neles. Jesus, ele tem amor pelos pecadores e os recebe. Porque Jesus ama os pecadores, ele senta na mesa com os pecadores que o buscam para ouvirem os seus ensinos. E ele demonstra o seu amor de maneira plena, no sacrifício de si mesmo. João capítulo 10, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus se entrega pelos pecadores. Mas nós temos que olhar também para Deus, que é representado pelo Pai, na parábola do filho pródigo. Efésios 2, capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e nos amou tanto, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo.
É pela graça que vocês são salvos. E Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor nisto, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Agora resta olharmos para duas últimas coisas. Primeiro, olharmos para os perdidos, aqueles que estão sem Cristo. Talvez você que está nos ouvindo, você nunca se arrependeu dos seus pecados, você nunca foi para Cristo, você nunca creu em Jesus. Mas escute o chamado de Jesus, porque o chamado ainda ecoa até os dias de hoje. Ele diz: o tempo está cumprido, em Marcos 1,15, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É isso que Jesus diz para você. Mas a última coisa para olhar é para nós mesmos, aqueles que já foram alcançados pela graça de Jesus e pelo amor do Pai. Em Jeremias 31, verso 3, diz assim: de longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu a amei. Por isso, com bondade a atraí. Você, meu querido, que hoje está na presença de Deus, e você ora ao Pai, e você louva ao Senhor, e você lê a palavra de Deus e é alimentado. Quando você vê a sua situação, por qual motivo você pensa que você está assim, nessa situação de graça e salvação hoje? É tão somente porque Deus atraiu você. É isso que as parábolas ensinam. Portanto, para aqueles que estão longe de Deus, que estão sem Cristo no mundo, hoje, a porta da graça ainda está aberta para você e para todos quantos se arrependerem. Porque Jesus diz: vinde a mim e eu lhes darei conforto, consolo, darei paz, e somente eu posso lhes dar. Mas para nós que já estamos no aprisco, nós que já somos ovelhas, nós que já temos as vestes, o anel e as sandálias nos pés, jamais pensemos ou tenhamos a arrogância de pensar como aquele filho mais velho. Olhemos para o Pai e digamos: o teu amor é imenso. E essa é a verdade que Jesus queria ensinar. O Deus que ama e que busca pecadores, Ele ama você. E Ele está em busca da sua vida. Ele deseja que você venha aos pés dEle. Ele deseja que você se arrependa dos seus pecados e creia no Filho dEle. E assim você seja salvo. Que essa palavra seja aplicada aos nossos corações nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse culto, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, que Ele abençoe a sua vida ao longo desta semana, é o que nós desejamos. Vamos orar. Pai, nós queremos Te louvar e Te glorificar por mais uma noite na Tua presença, na Tua casa. Obrigado por mais uma oportunidade. O Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, Te louvando juntos, apesar de distantes, estamos próximos. E Te pedimos o suprimento para cada um de nós, nossas famílias, aqueles que estão nos acompanhando, a Tua proteção, Senhor, os Teus livramentos. Continua abençoando nossa igreja local, cada um dos irmãos, pessoas que fazem parte da nossa comunidade local. Abençoa o nosso pastor local, pastor Nilson, a sua família, cada um de nós, Senhor, e que em breve possamos retornar e estejamos aqui reunidos juntamente como um só corpo para Te louvarmos e Te engrandecermos. Abençoa a nossa semana, supre cada uma das nossas necessidades e nos abençoe em tudo que formos fazer. Que o nosso desejo seja tão somente glorificar o Teu nome com a nossa vida. Faz isso em nós, por Teu amor e graça e misericórdia. É isso que nós Te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.